Ministro da Casa Civil afirma que bloqueio no orçamento vai afetar todos os ministérios. E você vai ver também. Taxa de juros do cartão de crédito volta a subir em junho. Venezuela realiza eleições no domingo e oposição tenta pôr fim ao governo de 18 anos de Nicolás Maduro. Cerimônia de abertura dos Jogos de Paris acontece debaixo de chuva. Delegação brasileira desfila com 50 atletas. E ainda, a dica do fim de semana traz a nova música de Davi Soares. Te contar os meus segredos e todos os meus defeitos que de ti não posso esconder. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que todos os ministérios serão afetados pelo bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano. O congelamento será feito para que o governo consiga atingir a meta de gastos públicos. Rui Costa informou que a relação dos bloqueios e contingenciamentos deve ser publicada até a próxima terça-feira. Ele acrescentou que a medida é resultado do compromisso do governo com o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. Ele também afirmou que, para não haver prejuízos, as pastas estão trabalhando com medidas de compensação e para conter fraudes e desvios que estão consumindo recursos importantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Desse total, cerca de 11 bilhões de reais vão ser bloqueados e quase 4 bilhões de reais contingenciados. A determinação busca manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o fim do ano. O governo precisa bloquear verbas quando as despesas obrigatórias aumentam. Para evitar que o orçamento estoure, é preciso controlar os gastos que não são essenciais. Já o contingenciamento ocorre quando a administração pública arrecada menos dinheiro do que esperava, então precisa reduzir ou adiar despesas para ajustar o orçamento. Olha, e o governo federal anunciou hoje mais de 40 bilhões de reais para obras de mobilidade e prevenção a desastres naturais. Mais de 300 municípios devem ser beneficiados. Os projetos que devem ser contemplados com um investimento de 41 bilhões e 700 milhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento em 3 eixos: cidades sustentáveis e resilientes, infraestrutura social e inclusiva e água para todos. As intervenções podem alcançar até 258 municípios pertencentes a regiões metropolitanas com mais de 3 milhões de habitantes e 56 municípios com mais de 300 mil habitantes. Durante a cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC, o presidente Lula defendeu que cada cidadão possa ter a oportunidade de viver em melhores condições. A pobreza não é um fenômeno da natureza. Não está escrito, sabe, que a pessoa nasceu para ser pobre ou a pessoa nasceu para ser rica. Está escrito é que se o Estado criar as condições para que todos tenham oportunidade, que todos possam ter a mesma informação, os mesmos conhecimentos, a gente pode fazer uma mudança radical na sociedade brasileira. Olha, e agora um alerta. Quem recebe o benefício de prestação continuada deve ser notificado pelo INSS para atualizar os dados. E caso não compareça no prazo determinado, pode até ter o cartão bloqueado. O governo federal publicou regras mais rígidas para o pente fino, que será feito nos cadastros do benefício de prestação continuada em todo o país. Quem recebe o BPC não está inscrito no Cadúnico e não atualizou o cadastro no INSS nos últimos 2 anos,
vai ter que atualizar os dados em 45 dias, se morar em uma cidade de até 50 mil habitantes e em 90 dias, se morar em cidades maiores. E se os beneficiários forem notificados pelo INSS e não fizerem a atualização dos cadastros em até 30 dias, vão ter os cartões bloqueados. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo por mês ao idoso ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência Social, desde que atendidos critérios de renda familiar. Segundo o governo, o pagamento desse benefício vem crescendo de forma muito rápida e desordenada nos últimos anos. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, em média, o INSS recebe 170 mil novos pedidos de BPC por mês. O ritmo é maior que o dos outros benefícios. Com o pente fino, a área econômica espera identificar possíveis fraudes e irregularidades nesses cadastros. A esperança é que a revisão vai ajudar no cumprimento das metas de redução de despesas para cumprir as normas do arcabouço fiscal. E a taxa de juros do cartão de crédito voltou a subir em junho. O valor de uma dívida, olha só, ela pode ficar até 6 vezes maior no prazo de um ano. Segundo o Banco Central, os juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 429,5% ao ano em junho. O indicador teve alta de 7,1 pontos percentuais em relação a maio, quando o indicador era de 422,4% ao ano. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo após o Congresso Nacional aprovar uma lei com essa regra. A decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Sendo assim, com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder os R$ 400. Segundo o Banco Central, as taxas apresentadas nesta sexta servem apenas um registro estatístico. Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. O cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, que está embutida na conta corrente dos brasileiros, também apresentou alta em junho. Os juros médios chegaram a 135% ao ano, 3,1 pontos percentuais a mais do que o registrado em maio. Para driblar os índices das modalidades com as maiores taxas de juros do mercado, os consumidores podem aderir ao empréstimo consignado, que oferece desconto direto na folha de pagamento. A taxa da linha de crédito recuou 0,1 ponto percentual em junho e figura em 23,1% ao ano, a menor desde fevereiro de 2022. Vamos com o destaque internacional. Domingo é dia de eleição na Venezuela. De um lado, estará o atual presidente Nicolás Maduro, que vai completar 18 anos no poder. E do outro, Edmundo Gonçalves, o candidato da oposição. Até pouco tempo atrás, Edmundo González Urrutia conversava na varanda com os netos, vizinhos em um prédio adjacente. O avô precisou assumir inesperadamente o papel de candidato à presidência da Venezuela em uma eleição em que enfrenta o presidente Nicolás Maduro. Ele foi nomeado de última hora depois da inabilitação da carismática líder Maria Corina Machado e o veto de outros possíveis substitutos. Uma frase que me han repetido recorrentemente ha sido: uma frase que repetem para mim recorrentemente é: você é minha última esperança. Quero dizer que vocês são a esperança. Vocês me enchem de força e coragem para enfrentar o que, sem dúvida, é a campanha eleitoral mais desigual da história dos processos eleitorais da Venezuela. Mais desigual na história dos processos eleitorais em Venezuela. Nascido em La Victoria, uma pequena cidade a 110 quilômetros de Caracas, que foi palco de uma das batalhas mais heróicas da Guerra de Independência em 1812, González Urrutia viveu e estudou lá até se mudar para a capital para iniciar a universidade. Ele se formou em estudos internacionais pela prestigiada Universidade Central da Venezuela e depois ingressou na carreira diplomática. Falar diante de multidões não é uma tarefa natural para o político. Geralmente lê os discursos de maneira monótona e raramente improvisa.
Apontado como favorito por pesquisas de opinião, vai precisar enfrentar Nicolás Maduro, que governa a Venezuela com mãos de ferro há mais de uma década. Abençoado por Hugo Chávez como sucessor, o presidente insiste em mostrar uma imagem de homem comum e trabalhador, apesar das acusações de violações de direitos humanos. No poder desde 2013, Maduro vai buscar em 28 de julho um terceiro mandato de 6 anos, que o leve a 18 anos à frente do país. Seria o chefe de Estado há mais tempo no poder na Venezuela, depois do ditador Juan Vicente Gómez, que ficou 27 anos no começo do século XX. Este ex-motorista de ônibus e dirigente sindical explora os estereótipos de homem do povo para benefício político, evocando um passado de vida simples em longas noites televisionadas com Cilia Flores, primeira-dama muito poderosa nos bastidores. Com a vitória do próximo domingo, vamos garantir que se abram as comportas da Venezuela para a paz por 50 anos. Para a paz, para a estabilidade, para o desenvolvimento e o crescimento. Para a tranquilidade, para o desenvolvimento e o crescimento. E veja a seguir, cerimônia de abertura dos Jogos de Paris acontece debaixo de chuva. Delegação brasileira desfila com 50 atletas. E ainda, a dica do fim de semana traz a nova música de Davi Soares. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Então, é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e também é hora do Momento Olímpico. E o mundo todo assistiu hoje a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. E quem vai contar mais pra gente como foi é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Boa noite, Kleber, e boa noite para todos que nos assistem. Foi uma bela festa e debaixo de muita chuva. A delegação brasileira contou com 50 atletas. Vamos ver como foi. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ficou para a história, mesmo com as chuvas na capital francesa. A festa foi marcada por shows, tecnologia, homenagens e desfile de atletas. Apesar do tempo coberto, a chuva deu uma trégua no início da cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris. Cerca de 6.800 atletas percorreram a capital francesa ao longo de 6 quilômetros do rio Sena e a bordo de 85 barcos e diante de 230 mil espectadores. Os atletas começaram a desfilar em barcos em direção à Torre Eiffel e passaram pelos principais monumentos parisienses. Mais de 90 barcos transportaram cerca de 7 mil atletas de 206 delegações. O Brasil foi o 29º país a desfilar entre atletas e comissões técnicas. Como manda a tradição, a Grécia abriu o desfile e a França o encerrou. E a gente acabou de ver aí, né, os atletas brasileiros e além de medalhas, eles também buscam um prêmio em dinheiro nos Jogos, não é, Fernando? É isso mesmo, os atletas que subirem ao pódio nas Olimpíadas de Paris vão receber uma boa premiação financeira, principalmente se o atleta vencer a medalha de ouro. Vamos conferir. O Comitê Olímpico Brasileiro definiu que cada atleta do Brasil que subir ao pódio vai também levar uma boa premiação. Nas modalidades individuais, o medalhista de ouro deve receber pelo feito R$ 350 mil, enquanto a prata vai levar R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil. Em Tóquio, o COB pagou R$ 250 mil para o lugar mais alto no pódio. Segundo a entidade, houve aumento de 40% em relação à última Olimpíada. Também foi definido os valores para equipes em grupo, de 2 a 6 atletas e coletivas, com 7 ou mais atletas. Os grupos de 2 a 6 atletas devem ganhar valores dobrados dos pagos a categorias individuais. Já nos coletivos, com mais de 7 atletas, os valores são de R$ 1.005 mil para a equipe que trouxer o ouro para casa. Para a prata, o valor vai chegar a R$ 630 mil e para o bronze, R$ 420 mil.
O Comitê Olímpico Internacional não premia em dinheiro os medalhistas. Já a Federação Internacional de Atletismo vai oferecer $50 mil, ou cerca de R$277 mil para cada medalhista de ouro em Paris. O atletismo é o primeiro esporte a premiar financeiramente os atletas que disputarão os Jogos. Ao todo, a entidade distribuirá $2,4 milhões, ou cerca de R$13 milhões. Devem ser distribuídas 48 medalhas de ouro para o atletismo em Paris. Para Los Angeles, em 2028, a federação pretende incluir medalhistas de prata e bronze na premiação. E amanhã o Brasil já tem chances de ganhar medalha, Fernando? Com certeza, Kleber. São 12 modalidades e as principais disputas que precisamos estar ligados é no remo, judô, tiro esportivo, natação, esgrima, vôlei e basquete. E também no surf. E quem quiser assistir a primeira participação brasileira nas Olimpíadas precisa acordar bem cedo, Kleber. O Lucas Vertem participa das classificatórias no remo masculino às 4 horas da manhã. E a Beatriz Tavares no feminino às 5 horas e 12. Às 5h20 da manhã tem disputa feminina no judô. A Natasha Ferreira vai enfrentar a japonesa Natsumi Tsunoda. No masculino também tem disputa. Às 5h30 o Michel Augusto enfrenta o costarriquenho Sebastian Sancho. E nessa modalidade, Kleber, já tem disputa de medalhas e pode ser do Brasil. No mesmo horário, Felipe Chateaubriand vai participar das classificatórias do tiro esportivo e também pode chegar na disputa de medalhas amanhã mesmo. Às 6 horas da manhã, o brasileiro Guilherme Costa participa das classificatórias na natação masculina. Na modalidade feminina, a Maria Fernanda Costa também participa das classificatórias no mesmo horário. E na natação também vai ter disputa de medalha, Kleber. Às 7 horas da manhã, Nathalie Moulhausen enfrenta a canadense Rui Shaw no esgrima. E nessa modalidade também vamos ter a disputa de medalha e a brasileira pode chegar na final. Às 8 horas da manhã tem Brasil e Itália no vôlei. Ao 12h15, os brasileiros enfrentam os donos da casa, os franceses, no basquete. E às 15h45, o astro do surf brasileiro, Gabriel Medina, participa da primeira rodada do surf masculino. Tá certo, e sexta-feira é dia. Muito obrigado aí, sexta-feira, né? A gente fica ligado e amanhã a gente volta na edição da tarde com mais boletim de esportes das Olimpíadas, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Amanhã eu venho com mais notícias. Grande abraço e até amanhã. Grande abraço. Bom, e sexta-feira, né, é dia de dica do fim de semana e quem vai trazer hoje é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Quais são as informações aí? Quais são as dicas para o fim de semana? Boa noite, Kleber, e a todos que acompanham o Jornal das 18h30. A dica de hoje vai ser para quem gosta de cinema. O metrô de São Paulo tem um projeto chamado Cine Metrô, que leva uma sala de cinema para dentro do metrô de forma gratuita e com pipoca à vontade. De 22 de julho a 5 de agosto, o projeto estará na Estação República, aqui na linha 3 vermelha do metrô, pertinho dos nossos estúdios, né, Kleber? E com exibição de filmes das 3 da tarde até as 9 da noite. E tem filmes para todas as idades, desde infanto-juvenil até para os jovens adultos. A cantora Kelly Benigno lançou hoje o clipe da sua nova música chamada Canto Aleluia, uma música que ela fez em parceria com seu amigo e também cantor da Graça Music, Thiago Pérez. E a Kelly mandou um recado especial para nós. Vamos ver. Não importa o tamanho do gigante à minha frente, minha confiança está no Deus de Israel. Vim falar um pouquinho do lançamento, né, da música Canto Aleluia. Aleluia, aleluia, minha vitória vem de Deus, minha vitória vem de Deus. Essa canção é muito especial, é um feat com meu amigo Thiago Pérez. Nós estávamos contando com esse feat há muito tempo e conseguimos gravar essa canção Canto Aleluia. Não importa o tamanho do gigante à minha frente, minha confiança está no Deus de Israel. Nessa canção nós determinamos a nossa vitória. Nós dizemos a Deus, a minha vitória, ela vem dele, porque só ele pode nos dar a resposta ao milagre em nome de Jesus. Então ouça essa canção com muita alegria, com fé no coração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através dela. Deus abençoe. Aleluia, aleluia, Minha
Minha vitória vem de Deus. Minha vitória vem de Deus. Aleluia, aleluia. Minha vitória vem de Deus. Minha vitória vem de Deus. E Kleber, nessa semana teve outro lançamento da Graça Music, que foi a mais nova canção do Davi Soares, chamada Eu Vim Te Encontrar. Vamos conferir um trechinho do clipe. Eu vim pra te encontrar, para falar de mim, te contar os meus segredos e todos os meus defeitos que de ti não posso esconder. Eu vim pra te encontrar, ouvir a tua voz que fala ao meu ouvido. Filho, estou contigo, você não está só. Os lançamentos da Graça Music estão imperdíveis, não é mesmo, Kleber? Bom, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Boa noite a todos e volto com você aí no estúdio, Kleber. Boa noite, Amanda, e muito obrigado aí por essas dicas valiosas para o fim de semana. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço aí demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Para falar de mim, te contar os meus segredos e todos os meus defeitos que de ti não posso esconder.